Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é o mercado de trabalho brasileiro. Muitas empresas têm relatado dificuldade de contratar funcionários aqui no país, e a gente vai refletir sobre o que está por trás disso. O plano de fundo dessa questão é que o Brasil vive atualmente uma situação de pleno emprego. Mais uma vez, a nossa taxa de desocupação alcançou o menor patamar da história. Ela foi de 5,1% no trimestre que terminou em dezembro. Para quem está em busca de renda, isso significa que está mais fácil encontrar um trabalho. Já para quem precisa contratar, o cenário é de escassez de mão de obra. Então vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai responder duas perguntas principais sobre esse assunto. Por que está mais difícil encontrar trabalhadores? E, daqui para frente, será que o mercado de trabalho brasileiro vai esfriar? No nosso bloco internacional, a gente começa falando da nova paralisação do governo dos Estados Unidos, que durou poucos dias, mas já afetou de novo a divulgação de dados importantes sobre a economia americana. No episódio de hoje, também tem análise da Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management. A Marina aparece aqui no podcast para contar como os mercados globais têm reagido às principais notícias da semana. E para terminar, lá no finzinho do episódio, a gente comenta ainda os novos dados de inflação e a última decisão sobre juros na zona do euro. Então fica com a gente até o final para não perder nada. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 9 de fevereiro de 2026. Vamos lá? Não há dúvida de que o mercado de trabalho vive um bom momento no Brasil. E nesse quadro de emprego aquecido, as discussões giram em torno dos motivos para a falta de trabalhadores para contratar. Entre as análises sobre esse cenário, uma pergunta frequente é se está difícil encontrar trabalhadores porque tem mais gente empregada ou porque tem menos gente disposta a trabalhar. Bom, a primeira parte da pergunta é bem fácil de responder. Sim, tem mais gente empregada no país. Entre 2017 e 2025, cerca de 7 milhões de trabalhadores brasileiros saíram do desemprego. No fim do ano passado, o contingente de pessoas trabalhando chegou a 103 milhões no Brasil. Esse número é o maior da série histórica do IBGE, que começou lá em 2012. Agora, a segunda parte da pergunta, se o Brasil tem menos gente disposta a trabalhar, essa parte já é mais complexa, mas também é válida para entender a situação do mercado de trabalho por aqui. E uma das formas de buscar essa resposta é observando a taxa de participação. A taxa de participação retrata o percentual de pessoas em idade ativa, ou seja, que tem mais de 14 anos, que está empregada ou procurando emprego. Esse percentual caiu de 62,8% no período que antecedeu a pandemia para 62,1% no final de 2025. Ou seja, tem realmente uma parcela menor de pessoas dispostas a trabalhar no país. Se essa taxa de participação tivesse hoje no mesmo nível que ela estava antes da pandemia de Covid-19, o desemprego no Brasil poderia estar cerca de 1 ponto percentual mais alto, ali na casa dos 6%. Então, seria um desemprego maior do que a gente vê hoje, mas ainda bastante baixo para os padrões históricos brasileiros. Com isso, a gente pode concluir que o número de pessoas empregadas aumentou, enquanto a parcela das pessoas disponíveis para trabalhar diminuiu. E a soma desses fatores foi o que causou o quadro de mercado de trabalho aquecido que a gente vive hoje no país. Bom, aí a gente vai olhar o porquê da taxa de participação ter caído no Brasil nos últimos anos. E eu já adianto que várias razões podem ter contribuído para isso. O primeiro fator é demográfico. Países com mais idosos tendem a ter menos pessoas dispostas a trabalhar porque os mais velhos podem decidir sair da força de trabalho quando se aposentam. E o Brasil está caminhando nesse sentido, com um percentual crescente de idosos. Logo, é natural que a taxa de participação do país diminua. Mas outro ponto importante foi a mudança promovida pela Covid-19. A taxa de participação despencou na pandemia e jamais voltou ao patamar anterior, possivelmente porque uma parte dos trabalhadores brasileiros parou de trabalhar durante o período de isolamento e não voltou para o mercado de trabalho depois disso. Foi também desde a pandemia que os programas de transferência de renda do governo foram ampliados. Esse fator pode ajudar a explicar por que a taxa de participação diminuiu, inclusive entre os mais jovens. É que programas de transferência de renda aumentam a previsibilidade financeira das famílias. E nesse cenário, o que se tem é um aumento do leque de escolhas. As pessoas podem decidir não trabalhar por uma série de motivos, inclusive para estudar.
Por esse e por outros fatores, como o próprio grau de aquecimento da economia brasileira, a gente não vê sinais de que o mercado de trabalho vai esfriar em 2026. A gente acredita que o desemprego vai continuar abaixo dos 6% neste ano. E esse é um sinal de que os empregadores vão continuar tendo que oferecer salários maiores para conseguir contratar. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o salário de admissão aumentou 2,5% em termos reais, ou seja, acima da inflação, no ano passado. Pois é, e o lado ruim da moeda do mercado de trabalho aquecido é justamente o impacto para a inflação. Esse aumento no custo de mão de obra está diretamente ligado à alta de 6% nos preços de serviços em 2025. E o que acontece aqui é o seguinte: sem um alívio na inflação de serviços, dificilmente o IPCA vai recuar para a meta de 3% no curto prazo. E sem perspectiva de alcance dessa meta de inflação, é pouco provável que haja uma queda significativa dos juros no médio e no longo prazo. E quem diz isso é o próprio Banco Central. Na ata que detalhou a última decisão de política monetária, o BC explicou por que, mesmo com a possível queda da Selic nos próximos meses, os juros devem continuar em um patamar elevado. A autoridade disse que ainda se preocupa com os fatores que têm mantido a inflação fora da meta, em especial o dinamismo ainda observado no mercado de trabalho, e aqui eu usei exatamente as palavras do próprio Banco Central. Aliás, se você quer entender melhor e saber mais sobre essa última decisão de juros no Brasil, vale a pena voltar aqui e escutar o nosso último episódio. Seguindo agora para o nosso bloco internacional, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Poucos meses depois de viver o shutdown mais longo da sua história, de 43 dias, o governo americano enfrentou uma nova paralisação parcial na semana passada. Dessa vez, o episódio durou apenas 4 dias, mas voltou a evidenciar a crescente dificuldade que democratas e republicanos têm tido para negociar pautas e acordos no país. Só lembrando aqui, o chamado shutdown acontece quando o Congresso não aprova o orçamento federal e parte das agências do governo fica sem verba, o que leva à suspensão de alguns serviços considerados não essenciais. A paralisação da última semana teve origem em divergências sobre o financiamento do Departamento de Segurança Nacional, que é um órgão que é ligado à política de imigração e controle de fronteiras nos Estados Unidos. Na terça-feira passada, o Congresso conseguiu encerrar esse shutdown, aprovando uma lei orçamentária que garantiu recursos para a maior parte das agências federais dos Estados Unidos até setembro. Mas, para o Departamento de Segurança Nacional, a lei só assegurou as verbas até essa sexta-feira. Então, o debate sobre o financiamento da agência continua. E além de as discussões continuarem, mesmo tendo durado só 4 dias, a paralisação do governo já afetou a divulgação de dados econômicos importantes no país. Por exemplo, o relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, que a gente até falou aqui no podcast que seria divulgado na última sexta-feira, ele foi adiado para quarta-feira agora, dia 11. E o índice de inflação ao consumidor, o CPI americano, ele passou do dia 11 para esta sexta-feira, dia 13. A gente parte agora para o nosso quadro Mercados Globais, o espaço em que a Marina Valentini, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, ela traz um panorama do que tem movimentado os mercados lá fora. Na primeira participação dela aqui no podcast em 2026, a Marina aproveitou para fazer rapidamente aí um balanço do desempenho dos mercados em janeiro e já trouxe também os principais destaques do que rolou no início desse mês. Então vamos ouvir. Apesar de todas as tensões geopolíticas em janeiro, todos os eventos que tivemos, ameaças de tarifas, anúncios da administração dos Estados Unidos e mais tensões, as ações globais começaram o ano de maneira muito forte, subiram 3% em janeiro, impulsionadas por perspectivas de crescimento mais fortes na economia global, bem sólida, e também revisões positivas nos lucros, principalmente nos mercados emergentes. Mas, por outro lado, se a gente pensar no mercado de renda fixa, os títulos globais sofreram um pouco mais em janeiro. O apetite por risco melhorou, então o grande foco dos mercados foi nas ações. E, ao mesmo tempo, tivemos dados de atividade econômica que vieram sólidos, tanto nos Estados Unidos como em outros países. E também tivemos várias preocupações fiscais, principalmente no Japão, por exemplo. Mas nos Estados Unidos, a gente vê que as taxas de curto prazo subiram em janeiro, né, já que o mercado começou a adiar suas expectativas de cortes para o Fed para julho. E também a parte mais longa da curva de juros americanas também
subiu em janeiro. A nomeação do novo presidente do Fed, o Kevin Warsh, para começar depois da saída do presidente atual Powell, trouxe preocupações que ele possa ter uma postura mais dura, mais hawkish, principalmente em relação ao balanço do Fed. E os juros de 10 anos chegaram a 4,3% em janeiro, no fim de janeiro, que foi uma alta de praticamente 10 pontos base no ano. Mas, na semana passada, algumas coisas mudaram, os juros voltaram a cair, né? E se a gente pensar os movimentos da semana que acabou no dia 6 de fevereiro, os juros caíram 5 pontos base para 4,2% no título de tesouro de 10 anos, e também vimos quedas nos juros de títulos de 2 anos, né? Na parte mais curta da curva também. Por que eles caíram? Por que os juros dos títulos de tesouro caíram? Bom, primeiro, a reação do mercado ao novo presidente do Fed provavelmente foi um pouco exagerada, né? Ainda é muito cedo para dizer se ele vai ser realmente tão duro assim, tão hawkish assim, porque muitos investidores estavam se baseando no tempo dele como governador no Fed em 2006 a 2011, quando ele tinha uma postura que apoiava menos cortes de juros por causa das preocupações inflacionárias, mas isso foi há 15 anos. Então, muita coisa pode ter mudado, inclusive nos últimos anos, ele tem defendido mais uma postura de queda de juros. E mesmo que ele queira enxugar o balanço, talvez ele não consiga, já que os bancos têm mais de 3 trilhões de dólares em reservas excedentes e tem muita moeda em circulação agora, muito mais do que tinha depois da crise financeira. E o Fed precisa de um balanço maior do que na década anterior para manter essa liquidez boa no mercado, né? Então, talvez vimos essa reação um pouco exagerada do mercado e essa semana teve um movimento de volta, né, para o cenário onde estávamos antes. Mas também o segundo motivo é que saíram dados do mercado de trabalho americano mais fracos, né? Não tivemos o relatório de empregos de janeiro por causa do shutdown parcial do governo, que foi muito breve. Vamos ter que esperar para dia 11 de fevereiro. Mas os dados alternativos que saíram mostraram que o mercado de trabalho dos Estados Unidos ainda está nesse modo de poucas contratações e poucas demissões, né? Desde o relatório de empregos privados, os pedidos de auxílio-desemprego que também subiram forte na semana passada. Então, aí, algumas preocupações que o mercado de trabalho continua fraco, isso também contribuiu para uma queda moderada nos juros semana passada. Mas se a gente pensar a economia como um todo segue resiliente, ainda tem riscos inflacionários e esperamos que o Fed fique aqui parado por um bom tempo. O mercado concorda, a expectativa para o próximo corte de juros agora só em junho ou julho, depois que o presidente novo do Fed assumir. Outro ponto que a Marina destacou nessa semana foi a queda das ações de software, na esteira de uma possível maior concorrência da inteligência artificial. O setor de software no S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, né? Esse setor já caiu quase 20% no ano. A Marina explicou por que isso aconteceu e como o investidor pode se posicionar nesse cenário. Faz alguns meses já, o Anthropic anunciou o programa Cloud Code, que é um modelo de IA que faz tarefas complexas, desenha, programa também com pouca supervisão humana e funciona quase como um programador sênior, um engenheiro sênior. E o mercado começou a ver isso como uma virada de jogo aqui, porque a preocupação é que esse avanço tão grande nos assistentes autônomos de IA possa impactar o modelo de negócio de empresas tradicionais de software, que são mais intensivos em mão de obra. E, além disso, também houve preocupação com mercados de crédito, né, com alguns nomes de títulos que podem estar sob pressão, e também estresse no mercados privados, já que software foi um setor bem importante para private equity na última década, né? Muitos fundos de investimento de empresas privadas investiram no segmento de software. Então, na semana passada, aumentaram essas preocupações que a inteligência artificial de agentes autônomos pode ser altamente disruptiva para empresas de software, principalmente se suas funções de serviços legais, de recursos humanos, possam ser substituídas por IA. Mas ainda pode haver valor nessas empresas, principalmente se elas possuem os dados que os inteligentes artificiais e autônomos precisam e sistemas tradicionais que já estão bem integrados nas empresas e que também, por sua vez, já começaram a integrar AI na sua própria plataforma de software. Então, o que fazer como investidores? Tem que manter a calma e ficar bem ativo, né? Aproveitar a gestão ativa. Quando o risco de concentração é tão alto no setor de tecnologia, ajuda muito ter aquele portfólio que está ativo e diversificado. Aqui é importante equilibrar empresas de alto crescimento relacionadas com tech com empresas de valor.
que apresentam valuations mais descontados e empresas de alta qualidade que acabam sendo mais resilientes nesse momento onde tantas coisas estão mudando na frente tecnológica. Agora, antes de a gente partir para a nossa agenda da semana, eu vou dar um pulinho na Europa para falar de juros e inflação. A inflação na zona do euro começou o ano mais fraca. Em janeiro, o índice cheio caiu de 2% para 1,7%. Então, permaneceu ali muito perto da meta de 2%, que é perseguida pelo Banco Central Europeu. E quando a gente olha para além do índice cheio, o movimento também é de desaceleração, mas de uma forma mais gradual. O núcleo da inflação, que é aquele cálculo que exclui itens mais voláteis, como alimentos e energia, ele recuou de 2,3% para 2,2%. O que ainda preocupa são os preços de serviços. Apesar de ter caído de 3,4% para 3,2%, a inflação da categoria continua elevada. É nesse ambiente que o Banco Central Europeu decidiu manter os juros em pausa na reunião da semana passada. A taxa de depósito está estacionada em 2% desde junho do ano passado, depois de um ciclo de cortes que começou em 2024. A avaliação do Banco Central é que a inflação europeia vai permanecer próxima da meta no médio prazo, mas a autoridade também reconhece que existem riscos tanto para a alta quanto para a queda dos preços lá na região. De um lado, o desemprego baixo pode manter alguma pressão sobre os preços de serviços. De outro, a valorização do euro frente ao dólar, ela tende a atuar como um fator de diminuição da inflação, ainda que, por enquanto, o fortalecimento da moeda não tenha sido considerado relevante pelo Comitê de Política Monetária. Nesse cenário, o Banco Central Europeu reforçou que suas decisões vão continuar sendo guiadas pelos dados, sem um compromisso com um caminho pré-definido para os juros. E agora sim é a hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, sai o IPCA de janeiro, o índice de inflação aqui do Brasil. A gente projeta uma alta de 0,35% no mês, impulsionada pelo grupo de itens administrados. Na quarta-feira, como a gente falou, saem os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos referentes a janeiro. São aqueles dados que foram adiados por alguns dias por causa do shutdown. A expectativa é que os números continuem mostrando um mercado de trabalho em ritmo moderado. Na quinta-feira, aqui no Brasil, vai ser divulgado o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, de dezembro. A nossa projeção é de que o setor encerrou o ano com um crescimento de 2,6% em relação a 2024. Também na quinta-feira, sai o PIB do quarto trimestre do Reino Unido, e a gente espera uma leve expansão da atividade econômica no período. E para fechar a semana, na sexta-feira, aqui no Brasil, o IBGE publica a Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, de dezembro, que deve apontar uma estabilidade no varejo ampliado em 2025. E nos Estados Unidos saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI de janeiro. A gente acredita que o núcleo da inflação americana vai continuar pressionado, com os preços de serviços elevados e uma tendência de alta nos preços de bens por causa ainda das tarifas comerciais. E por hoje é só. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia e se você está gostando do podcast, aproveita para avaliar, dar uma nota aqui para a gente na plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com a Bianca Alvarenga e comigo, Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Thaís Andrea, e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!